Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos, aqueles aqui presentes e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Leitura preliminar e preparatória do estudo do Evangelho desta noite é da coleção Fonte Viva, escrita pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo Chico Xavier. Tem o título de Servir e Marchar. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 12. Se é difícil a produção de frutos sadios na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a aluvião de futilidades da vida inferior. A invasão de vermes simbolizado nos aborrecimentos de toda a sorte. A lama da inveja e do despeito, as trovoadas da incompreensão, os granizos da maldade, os detritos da calúnia, a canícula da irresponsabilidade, o frio da indiferença, a secura do desentendimento, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto. Todas as forças imponderáveis da experiência humana como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida será sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, de persistência e de sacrifício. Não recues diante da luta, se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, de belo e de útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes. Movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados, na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir, marchar incessantemente. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz esteja entre nós. Dando início ao nosso Evangelho, vamos às orações. Nesse primeiro momento, louvamos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre e Guia, e agradecemos. Agradecemos por tudo que recebemos e, com gratidão, dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Boa noite aos presentes, boa noite à plateia espiritual, boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Nosso comentário do Evangelho de hoje é do capítulo 10, cujo título é Sede Perfeitos, que é sobre uma mensagem do Espírito Emmanuel a respeito do egoísmo. É importante lembrar que o Espírito Emmanuel fez parte da equipe do Espírito de Verdade para a codificação da doutrina espírita, e depois ele se transformou no coordenador da mediunidade do nosso querido Chico Xavier. A respeito do egoísmo, ele diz o seguinte: o egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque detém o progresso moral. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos.
O egoísmo é o alvo para o qual os verdadeiros crentes devem dirigir as armas, as forças e a coragem. Digo, a coragem porque ela é mais que necessária para vencer a si próprio do que vencer aos outros. Então, quando Emmanuel faz esta colocação no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está se referindo à pergunta 913 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: dentre os vícios, qual se pode considerar mais radical? E a resposta dos Espíritos é: temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos, há o egoísmo. Então, é interessante a gente fazer uma pequena reflexão a respeito do egoísmo. O egoísmo é o herdeiro da nossa estada no reino animal, onde nós tínhamos como força motriz o espírito de conservação. Ou seja, na necessidade de conservação, enquanto estávamos no reino animal, nós nos preocupávamos quase que única e exclusivamente conosco mesmo. Precisávamos nos alimentar, sobreviver e também sobreviver aos predadores da própria natureza. Chegando no reino nominal, é importante lembrar que quando Jesus veio ao planeta 2000 anos atrás, nós estávamos sendo promovidos de mundo primitivo, destinado às nossas primeiras encarnações, para o mundo de provas e expiação. Então, naquela época, era extremamente forte o egoísmo, ou seja, o pensamento em mim primeiro. Hoje a gente percebe que, passados 2000 anos, já diminuiu um pouco, mas mesmo assim, o egoísmo é a fonte de todos os outros males, de todos os nossos vícios e de todos os nossos defeitos. Então, a gente compreende que, a partir desta compreensão, por que é necessário combater o egoísmo dentro de nós? Porque, sendo ele a negação da caridade e causador de todas as misérias do mundo terreno, a felicidade dos homens só será possível quando for eliminado o egoísmo do coração de cada um de nós. Então, este é o nosso grande trabalho que nós temos que fazer, porque todos nós, em um grau maior ou em um grau menor, nós temos o egoísmo dentro do nosso coração. Tanto que existe um ditado muito popular aqui no Brasil: farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso o que é isso? Representa o quê? É o egoísmo. E, com o egoísmo, normalmente, a gente dá vazão aos nossos instintos inferiores, porque as nossas encarnações como ser consciente, como um ser espiritual, ainda estamos no início da caminhada. Ainda é muito forte em nós o peso da matéria. Tanto que muito poucos podemos dizer que são espíritos já espiritualizados. Ou seja, que já compreendem que a finalidade da nossa vida não é simplesmente obter as coisas materiais. A matéria é importante, mas o essencial mesmo é o lado espiritual. E Emmanuel nos faz, na mensagem, um paralelo entre Jesus e Pilatos, dando Jesus como exemplo de caridade, e todos nós já conhecemos as passagens da vida do Mestre Jesus, onde ele sempre estava fazendo a caridade. Não aquela caridade material, porque Jesus não tinha bens para distribuir para a população. Mas ele tinha algo muito mais importante: amor no seu coração, um amor que nós ainda não conseguimos compreender. Então, ele auxiliava a todos que necessitavam, e nós ainda não conseguimos fazer isso. E mostra Pilatos como exemplo de egoísmo. Por quê? Pilatos não se preocupou em administrar a justiça. Não. Ele era o governador romano da Galileia, ele tinha a última palavra em termos de administração da justiça e, de acordo com os atos do processo, claro que ele deveria libertar Jesus, porque Jesus não tinha feito nada contra o Império Romano. Mas
O que aconteceu? Ele teve medo de tomar a decisão, se encastelou no egoísmo, e a gente sabe que depois da decisão, depois do retorno de Pilatos à pátria espiritual, ele teve que se readequar perante a lei de causa e efeito. Por quê? Ele havia condenado um inocente. Então, isso é interessante a gente perceber isso para compreender a responsabilidade daqueles que administram a lei no plano terreno, e que terão que dar conta dessa administração quando vão à pátria espiritual, e também é interessante a gente compreender a administração da lei de causa e efeito também no plano espiritual. E aí surge uma pergunta: sendo a humanidade, ou a grande maioria dos habitantes que estão no planeta, ainda tendo muito forte, muito arraigado dentro de si o egoísmo, é possível eliminar o egoísmo da face da Terra? Sim. A resposta é sim. É possível eliminar o egoísmo porque ele é um sentimento resultante da influência da matéria. Então, e esse sentimento se enfraquece à medida em que a vida moral vai predominando sobre a material. É importante a gente lembrar também que o Espiritismo veio inaugurar na Terra o início da transformação de mundo de provas de expiação para mundo de regeneração. Então, o que acontece? Acontece que todos nós, pelo menos que conhecemos a doutrina espírita, e nos outros segmentos religiosos também, tem que fazer a sua reforma íntima, ou seja, substituir os vícios e defeitos por virtudes e qualidades. Só assim nós vamos destruir o egoísmo. E no Livro dos Espíritos, Kardec também nos coloca, na pergunta 917, qual o meio para destruir-se o egoísmo? E a resposta é: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda mais próximo da sua origem, não pode libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social e educação. O egoísmo se enfraquecerá na proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, aqui os espíritos, mais uma vez, nos colocam a importância da vida moral para a destruição do egoísmo. E como promover a destruição do egoísmo, então, dentro de nós? Claro que é mais fácil a gente apontar os erros do egoísmo em alguém que está próximo de nós ou alguém que está longe de nós, quando a gente lê uma notícia, quando vê na televisão, mas o importante para promovermos a destruição do egoísmo é começarmos a dar exemplo como fez Jesus, ou seja, colocar em prática não somente os 2 mandamentos de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo, mas procurar agir como agia Jesus. Não importa. Jesus não se importava se era tratado com gratidão, se as pessoas não agradeciam pelo bem que ele fazia, não. Ele simplesmente fazia o bem e continuava em frente. Então, é importante a gente encerrar lembrando que o egoísmo se baseia no nosso interesse pessoal. Constitui a negação da caridade e, por isso, é o nosso maior obstáculo ao progresso moral. Então, está na hora de nós começarmos a diminuir o pensar em eu e começarmos a pensar em nós. A partir do momento que a gente conseguir conjugar o verbo no plural, em nós vamos perceber que, em fazendo a caridade, a verdadeira caridade, não a caridade material, mas a verdadeira caridade como esclarece a doutrina espírita, nós vamos ser mais felizes e a Terra lentamente vai se transformando, porque vamos colocar em prática a pedagogia de Jesus, que é a pedagogia do exemplo. Nós precisamos ser o exemplo de combate ao egoísmo. Obrigado. Vamos agora à nossa irradiação, lembrando que parte dela se destina aos espíritos que estão nas regiões de sofrimento. O restante será administrado pelos trabalhadores do Centro Espírita Allan Kardec. Depois teremos a oração final e o encerramento.
Então, partindo para o encerramento desse evangelho, chegou o momento de fazermos a nossa caridade. E pedimos, então, por todos aqueles que nesse momento estão necessitando de qualquer tipo de ajuda, principalmente a ajuda espiritual. Que Deus, na sua bondade e justiça, derrame sobre todos estas bênçãos divinas que vão curar o espírito e o corpo. Também pedimos por todos os trabalhadores e os que participam desse evangelho, que todos recebam da espiritualidade benfeitora energias curativas. Ainda pedimos pelas pessoas que nós conhecemos que estão necessitando nesse momento de amparo, de conforto e de cuidado. E assim, encerrando, dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E por caridade, não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo o mal. Que assim seja. Convidamos a todos para no próximo sábado a explanação doutrinária aqui no Centro Espírita Allan Kardec, e no domingo novamente teremos o Evangelho Híbrido. Uma boa noite, fiquem em paz.